Dá o recorde aí. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no Atos Jovens, sábado à noite. Nós nos reunimos com a juventude da nossa igreja para estudar a Bíblia Sagrada e aplicar os ensinamentos da Bíblia Sagrada à nossa vida, às nossas decisões. Sejam todos bem-vindos. Está a Fabi Feitosa, que lidera esse grupo, e a nossa juventude que vai chegando aqui. E eu estou no apoio e da conversa pastoral, tá ok? Sejam todos bem-vindos. Esse material também ficará gravado e posteriormente no site da comunidade Atos. Então, retornando aqui ao que estávamos falando, eu espero que fique claro mais ou menos esses três termos: trino, triuno, trindade, ok? Essa é a primeira questão. A segunda que eu queria colocar é que o fato de Deus ser uma trindade não é apenas uma doutrina bíblica. Ele tem aplicações muito reais para o mundo que Deus criou. Se Deus não fosse trindade e criasse um mundo, esse mundo seria um bocado diferente do que ele é hoje. Primeiro, pensem numa coisa. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor. Se Deus é amor, ele precisa ser mais que uma pessoa. É uma necessidade. Vê se captaram o que eu estou dizendo. Sendo Deus amor, amor é relacionamento. Relacionamento entre mais de uma pessoa. Porque não faz sentido a gente falar, eu me amo, eu não posso viver sem mim, eu me adoro. O nome disso não é amor, o nome disso é egoísmo, egocentrismo. É claro que há um sentido que a gente se ama para se cuidar, nesse sentido. Mas um sentido de amor e relacionamento, não. Então, um Deus que é amor é um Deus que precisa necessariamente ser uma trindade. Essa é a primeira implicação. Mas não é só isso. Se Deus é uma trindade e é amor, então ele é o Deus dos relacionamentos. E é por isso que ele nos criou, para nós, seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, termos as mesmas características. Nós fomos criados para relacionamentos. Ninguém foi criado para ser isolado. Ninguém foi criado para ser individualista. Ninguém foi criado para não ter que se relacionar com os outros e não aprender. E relacionamentos, eles são coisas complexas. Relacionamentos pode ser um relacionamento de amor romântico, pode ser de amizade, pode ser um relacionamento familiar. É por isso que o escritor C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia e outros, ele ensina que o amor é algo tão grande que ele precisa ser explicado em pelo menos 4 conceitos. E é por isso que ele diz que o amor tem 4 palavras gregas para definir. O primeiro deles é o que a gente poderia chamar de amor ágape, que é o amor, digamos assim, mais profundo e puro, que é o amor de Deus, o amor a Deus, o amor ágape. Depois vem o amor filéu. O amor filéu é um amor da amizade, é o amor do amigo, da amiga. Depois ele fala do storge, que é o amor em família, né? Ou storge, tem até uma banda com esse nome, né? Então, esses termos eles vão sendo tratados para identificar o amor cristão. Então, é muito importante que a gente compreenda que o fato de Deus ser uma trindade indica, primeiro, que se ele não fosse uma trindade, ele não poderia se apresentar como um Deus que é amor. E segundo, ele é um Deus que quer se relacionar, porque ele já se relaciona desde a eternidade. Então, ele quer se relacionar conosco, com a sua criação. E esse relacionamento que Deus quer que nós imitamos ele acontece em quatro vias, principalmente. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o meu próximo
o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com a criação. Olha só, o meu relacionamento com Deus indica um relacionamento de natureza espiritual. O meu relacionamento com o próximo indica um relacionamento de natureza social. O meu relacionamento comigo mesmo indica um relacionamento de natureza psicológica. E o meu relacionamento com a criação, com a natureza, indica um relacionamento ecológico, espiritual, social, psicológico e ecológico. Deus está redimindo todos esses 4 relacionamentos. Pensem comigo, o relacionamento com Deus, na morte de Jesus Cristo, começou a redenção. O relacionamento com o próximo, eu estou aprendendo a amar o próximo como a mim mesmo, isso é redenção. O relacionamento comigo mesmo, eu não me basto, eu não sou tudo que existe, eu só sou em Deus. Portanto, só conhecendo a Deus que eu me conheço. Isso é o relacionamento psicológico. E o relacionamento com a natureza, a relação com a natureza. Como deve ser a relação com a natureza? Eu nem devo endeusar a natureza, como faziam os povos antigos, e nem eu devo destruir a natureza achando que ela é minha subalterna. Então, Deus está redimindo esses 4 tipos de relacionamento. E só um Deus que é Trindade poderia fazer isso. Só um Deus que sempre se relacionou poderia fazer isso. E chama a gente para ser a sua imagem e semelhança, redimindo as 4 dimensões dos relacionamentos. Veja, quando Deus cria o ser humano em Gênesis, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Trindade. Pai, Filho, Espírito. A nossa imagem e semelhança como? Eles terão a capacidade de amar como nós nos amamos e de se relacionar como nós amamos, e mais, eles terão um privilégio: trabalhar conosco na redenção de todas as coisas. Olha a implicação disso. Vai lá, Fabi. E o mais interessante nesse entendimento de que Deus nos faz com 4 dimensões de amar, de cuidado, e ele é o exemplo disso, né? Porque ele nos ensina lá no Éden como se relacionar com ele, como se relacionar com o outro, né? Na relação de cuidado, e que, por a gente não saber por quanto tempo Adão e Eva ficaram no Éden, eles se cuidaram até que o pecado chegasse. Como cuidar da natureza, como se relacionar consigo mesmo, eu acho que é central quando a gente pensa no tempo em que Adão ficou sozinho, né? Esse cuidado que ele teve em relação a ele mesmo é muito intenso. E aí a gente vê que, para toda essa questão, a referência é a própria Trindade. São as características, as dimensões desse Deus triuno que se manifesta, que nos ensina de forma prática. E aí a gente tira a Trindade daquele patamar de algo inalcançável. A gente falou bastante no sábado passado que a gente não vai conseguir explicar com clareza, ter termos com exatidão a respeito da Trindade, mas a prática de vida, a Trindade se faz muito presente. Ela é pedagógica, a Trindade. Isso aí, é isso mesmo. Estou vendo que o Juninho entrou aí, o João Roberto Júnior. Juninho, seja bem-vindo. Ô, pessoal. Muito bom ter você, Júnior. Legal. Pessoal, estão me ouvindo aí? Estamos sim. Muito bom ter você Eu só queria me desculpar com todos aqui pelo desaparecimento aí dos últimos dias, né, nas últimas reuniões, e estamos passando um momento um pouco complicado aqui, na minha família, principalmente, mas com fé em Deus vamos resolver isso, caminhando com Cristo, a gente é mais forte, né, e vamos superar isso daí. Eu peço até perdão, eu tô com uma roupa um pouco suja aqui e tal, porque estava trabalhando aqui em casa,
tá? Aí já consegui terminar aqui o que tinha para fazer. Mas é isso, pessoal. Na medida do possível, eu quero estar com vocês aqui, né, para participar. Eu sei que é muito enriquecedor o conteúdo que a igreja Atos vem transmitindo, principalmente para os jovens. É algo que vai trazer crescimento para cada um de nós, tanto na vida espiritual como nessa vida terrena mesmo, lidando com a sociedade de hoje, que é muito cruel hoje. As coisas são muito pesadas, né? Então, a gente ser a luz do mundo e o sal da terra não é fácil nesses tempos, né? Que se aproxima do fim, na verdade, né? A gente está muito próximo disso. Não tem outra explicação. Os sinais que a Bíblia já relatava vêm acontecendo e principalmente nesse período, é como vocês estão falando, a gente precisa exercitar o amor, a compaixão com as pessoas, porque o amor salva, o amor liberta, o amor transforma. Cristo amou a igreja, Cristo amou cada um de nós e por isso nós estamos aqui, temos a condição de estar participando disso, de enriquecer a nossa mente com coisas do céu. E eu sou muito grato a todos aqui, agradeço pela compreensão, principalmente do pastor Emanuel, que é o meu tio, por ter nos ajudado demais aí nos últimos dias, está nos ajudando. E eu sei que ele quer o bem de cada um de nós. E eu sou muito grato por ter escolhido participar dessa igreja. Eu sei que não conheço muito todos os irmãos, mas eu espero que nós possamos caminhar juntos, nos conhecer mais, estar mais fortes em Deus, firmes em Deus, num só propósito, porque juntos a gente é mais forte. Como meu pai me dizia isso, né? Que a união faz a força, tem até o ditado, mas quando a gente está junto no mesmo propósito, nada pode nos derrubar. Eu gostaria de perdão a todos e espero estar participando mais agora, principalmente mais ativo, tá? Eu vou estar mais disponível, eu vou fazer de tudo para estar inserido no meio, para enriquecer ainda mais a minha vida, abençoar a minha vida e eu poder abençoar outras pessoas também. Era isso que eu Júnior, queria falar. é muito bom ouvir você, é muito bom ter você. Saiba que a sua dor chegou aos nossos corações, foi motivo das nossas orações aqui no grupo. Nós choramos com Obrigado. você, né? Nos últimos 2 encontros, nós fizemos encontros específicos de oração pela família de vocês. E isso é Cristo, é a Trindade sendo compartilhada em nós, é a Trindade nos ensinando. E aqui é um monte de pecador se alimentando junto. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, gente. A gente Obrigado está num pelas momento orações. de pandemia, um momento de afastamento, onde nós choramos, inclusive, por isso, por vocês passarem por um momento tão difícil, a gente não poder abraçar, não poder estar perto, mas a gente sabe que a nossa oração tem esse poder de alcance que é sobrenatural. Então, em todo tempo que a nossa unidade venha do Cristo e que seja um privilégio para você, como é para nós, carregar uns aos outros, porque diante de Cristo nós estamos caminhando juntos até a cruz e esse é o privilégio do Evangelho, de saber que o Cristo nos ajuda a seguir juntos, apesar de ser quem. Então, sinta-se encorajado, seja muito bem-vindo. A HJ é um lugar de falhos, de pecadores, de quem ama, de quem quer a Cristo, de quem quer se render ao Senhor, e você é super bem-vindo aqui, viu? Você e todos que nos ouvem. Obrigado, gente. Obrigado pelas orações, obrigado pela força que vocês estão me dando, principalmente oração. A oração fortalece, a oração nos levanta, nos ajuda, nos dá ânimo, né? E a gente precisa muito dela, né? A gente não sabe qual que é os planos de Deus, né? Os desígnios dele para cada um de nós, para a vida do meu pai, foi um plano, foi um desígnio, foi um propósito. Essas coisas acontecerem na nossa família foi para nos ensinar, foi para nos dar alguma lição, né? Então, às vezes a gente está muito acomodado aqui, a gente está sendo carregado, né? Se sentindo seguro. E às vezes Deus quer que a gente ande um pouco, caminhe com Ele, ande com as próprias pernas. Então, a gente não sabe os propósitos. O que a gente precisa saber é que precisamos depender exclusivamente dele, né? De Deus. Né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã,
sabe se vamos acordar e vamos estar bem, se não vai acontecer alguma coisa, algo assim. Hoje, com a pandemia acontecendo, com as coisas que vêm acontecendo, não só o corona, mas outras doenças também, acarretam nas pessoas e as pessoas acabam morrendo, você não tem mais certeza de nada, né? Porque o homem era muito seguro em si só, né? O homem sempre foi assim, mas hoje, com as coisas que estão acontecendo, né, Deus está mostrando para a humanidade, não só para nós, que ninguém tem controle de nada, né? O único que tem controle sobre a vida e a morte é Ele. Seja rico, pobre, negro, branco, não importa a raça, não importa a cor, Deus está aí e está mostrando que ninguém tem controle de nada. Pode ter o dinheiro que for, mas o dinheiro não vai adiantar, né? Pode ter o poder que for, pode ter o status que for, mas isso não adianta. Perante a doença, perante a morte, isso e nada é a mesma coisa. Então, a gente precisa se alimentar, ter a nossa força em Deus, buscar em Deus principalmente, né? Eu confesso a vocês, eu estava muito estagnado, né? Nisso, estava muito conformado, né? Essa é a palavra que Paulo falava, que muitos de nós ficamos conformados, mas a gente não pode se conformar com essas coisas, com as coisas que vêm acontecendo. Então, precisamos mudar e eu estou aqui disposto para querer melhorar, ser uma pessoa melhor, né? Aprimorar ainda mais a minha fé, a fé, a minha crença em Cristo, né? Eu ser mais incisivo, né, no que eu falar, no que eu transmitir para as pessoas, porque nós somos um espelho, né? E o espelho vai refletir o que está aqui dentro. Essa que é a verdade. Tá? Mas eu agradeço demais, pessoal, pela oração. Eu sei que muitos nem me conhecem, tal, mas eu quero estar mais perto de vocês, quero estar mais próximo, para a gente se conhecer, para a gente trocar experiências, compartilhar palavra, fé, oração, né? Que essas coisas nos aproximam mais de Deus. E a gente precisa muito dele nesses períodos, principalmente não nosso esse período, mas na vida inteira, né? Na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos junto, estamos juntos. Amém. Seja bem-vindo de verdade, para a vida. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado, Fabi. Talvez agora você esteja diante daquelas palavras que Deus disse para Josué. Quando Deus chamou Moisés para si, ele aparece para Josué e fala: meu servo Moisés, a quem eu falava cara a cara, eu chamei para mim. Agora, sê forte e corajoso. É a segunda vez que eu escuto isso. Amém. Então, realmente é Deus testemunhando isso aí, falando para mim. É a segunda vez que eu já escuto, né? E é muito, muito impressionante como Deus fala com a gente não percebe, né? Então, às vezes, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos também para ouvir. É isso aí. E se o seu coração, em algum momento, gerar dúvida ou alguém falar para você, Juninho, onde está Deus nisso? Como Deus permitiu isso? Você vai se lembrar de uma coisa. Nós servimos a um Deus que ele não ficou distante dos dilemas humanos. Ele passou por eles. Quando a gente fala assim, talvez ninguém saiba a dor de um pai perder um filho, mas o nosso Deus sabe. Talvez a gente fale a dor de um filho falar com o pai e o pai não poder responder. O nosso Redentor Jesus Cristo sabe. E é por isso que ele diz que eu venci o mundo e vocês vão vencer. Agora, a boa notícia é que ele disse que nós iríamos vencer, não é porque a gente tem pensamento positivo ou tem habilidades. Ele falou que nos enviaria o seu Espírito Santo. E é por isso que a gente vai vencer. É no poder do Espírito Santo que nós vamos passar pelos sofrimentos
como Jesus Cristo passou. O mesmo Espírito dele agora está disponível em nós também. É por isso que a gente pode ter confiança que nós vamos passar. Nós vamos passar. Deus vai dando o maná diário para nós. Amém? Amém. Que bom. Amém. Para encerrar, acho que esse momento acho que é muito bom de verdade ter vocês aqui hoje, tanto Manu quanto o Júnior, mas há 2 sábados atrás, quando o HJ decidiu fazer do encontro um tempo de oração para viver com vocês os momentos de dor, de perda, de angústia que vocês estavam vivendo como família e como igreja, nós fizemos isso. Um dos textos que o Senhor nos trouxe muito forte foi o Getsemane. E me emociona lembrar que a dor de vocês é a dor que Jesus sentiu, né? E uma dor que ele não queria sentir, né? Porque enquanto ele orava lá no Getsemane, ele pediu para que o Pai afastasse dele aquele cálice, contudo, se que fosse feita a vontade do Senhor. E o Evangelho, ele não é um Evangelho que vai nos satisfazer. O Evangelho é um Evangelho que vai nos suprir, é diferente. E eu creio, Júnior, muito específico você que o Senhor vai te suprir. Ele não vai nesse momento de dor, nesse seu momento de dor agora, ele não esteja satisfazendo o seu coração. Não é talvez o que você quisesse, e com certeza não é. A gente não quer se separar daquelas pessoas que amamos, daquelas pessoas que nós não estamos preparados para perder, porque nós temos uma cultura onde, por mais que a morte se faça presente ainda, sob limite do poder de Deus, nós ainda não conseguimos lidar com isso. Mas eu não tenho dúvida que o Senhor, ele pode não satisfazer o seu coração, mas ele vai te suprir. E eu vejo isso muito nítido de Jesus. Ele não satisfez o nosso Deus, que é um Deus que é justo, que é de amor, que é poderoso, ele não satisfez a vontade do filho dele, mas ele supriu Jesus de toda a capacitação para viver, inclusive, a cruz e a morte pela cruz. Então, eu creio, e a nossa oração tem sido essa, para que o Senhor te supra, para que o Senhor te supra naqueles aspectos da vida, como homem, como filho que perdeu o pai, que filho que tem uma vida pela frente, como servo do Senhor, como filho do Deus Altíssimo, que o Senhor te supra. E eu tenho plena certeza que quando a satisfação faltar, como faltou no coração de Jesus, o suprimento virá. Diz lá o texto do Getsemane que quando Deus não respondeu Jesus, ele enviou anjos para acalentar a sua dor. E eu creio que não vai faltar isso sobre a sua vida. Amém. E essa é a nossa oração por você. E não é um processo que você vai viver agora, de imediato, mas em todo o tempo, eu creio que o suprimento do Senhor virá sobre a sua vida. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Que bom a gente ter esse espaço de acolhimento, porque o Evangelho é isso. É o espaço de acolhimento, é o espaço da compaixão, é o espaço da empatia, é a gente sentir a dor do outro. E nesse momento que estamos vivendo no nosso país e no mundo, essa dor pode ser a dor de qualquer pessoa a qualquer momento. A qualquer pessoa a qualquer momento. E é por isso que a gente precisa da compaixão da comunidade, dos irmãos e amigos que Deus coloca ao nosso redor, para a gente se socorrer uns aos outros. Que Deus nos plante isso dentro de nós. Vamos continuando a nossa conversa, que é cheio de vida e cheio de prática. Que bom! Eu não gostaria de estar aqui num encontro com Ato Jovem falando de teorias teológicas. Não, nós estamos falando de vida, de coisas muito reais, de coisas muito reais, e como Deus nos chama para andar com Ele num mundo em que não se há certeza de nada. Se nós não andarmos com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos perceber de formas mais trágicas que nós não temos certeza de nada, nós não controlamos nada e que a vida está e pode não estar daqui a pouquinho. A Kelly, eu acho que está chamando. Kelly, eu não estava te ouvindo, mas estou te lendo. Se você quiser falar, pode falar, Kelly. Tá ouvindo? Agora ouvindo. Agora sim. Tá bom. É que eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu tô aqui prestando atenção, tá? Outra coisa, não só o Júnior, mas o Manu também, cada um.
pode, tipo, chamar a gente, conversar, desabafar o que precisar. E é isso é o corpo de Cristo, isso é o que ele nos chama a ser e a fazer. E estamos continuando orando por vocês, tá? Eu tô Amém. aqui, eu tô ouvindo. Qualquer coisa é só me chamar que eu volto aqui. Que bom, que bom. Valeu. Amém. É assim que deve ser. Gente, esse Deus que é uma trindade, e que nós já conversamos aqui sobre os efeitos práticos, alguns, tem outros, de que Deus só poderia ser amor se fosse uma trindade, e Deus nos criou a sua semelhança, portanto, para os relacionamentos. E nós temos pelo menos 4 dimensões dos relacionamentos em que Deus está restaurando. O nome disso é fazer justiça. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é um reino de justiça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está falando restaurai os relacionamentos, porque este é o objeto do reino de Deus, é restaurar os relacionamentos da gente com Deus, com os outros seres humanos, com a gente mesmo e com a natureza criada, ok? Então, o texto de apoio nosso aqui é: há mais de uma pessoa em Deus, por isso que Deus é amor. É um Deus que coexiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As 3 pessoas são perfeitas. As 3 pessoas são iguais em glória e poder, mas executam funções diferentes na história da salvação dos homens. Que funções que são essas? Primeiro, Deus amou o mundo, Deus Pai, de tal forma que deu o seu Filho unigênito. Deus planeja a salvação, Deus Pai, e Deus Filho executa a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, a gente só crê em Jesus por uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aplica a salvação. O Deus Pai planeja, o Deus Filho executa e o Deus Espírito Santo aplica em nós essa salvação. Por isso que a salvação é trinitária. É Deus agindo nas 3 pessoas. A gente já viu essas analogias para trás, o sol é assim, né? Claro que nunca vai explicar a trindade, mas ajuda a gente a entender. Luz, calor, claridade, calor e massa gasosa, né? O corpo humano, corpo, alma, espírito, a água nos estados sólido, líquido, gasoso. Claro que isso não chega na trindade, mas ajuda a gente a ter algumas dimensões. Pedrinho, podemos ir um pouquinho adiante? Vamos lá. A gente precisa reforçar aqui que cada uma das pessoas da Trindade é plenamente Deus. Isso é importante. A gente precisa olhar para o Deus Pai, entendendo que ele é plenamente Deus. Mas nós precisamos olhar para Jesus como plenamente Deus. Agora, o que é curioso é que em Jesus foi admitido também uma humanidade, porque Jesus é plenamente Deus, mas ele é também plenamente homem. É outro mistério. Você veja que tem o mistério da Trindade. É um Deus, mas em 3 pessoas. Já é um mistério isso. Mas o mistério não acaba aí. Quando a gente vai tentar compreender Jesus, a gente vai perceber que ele é Deus, mas ele também é homem. Aí alguém pode falar, então ele é metade Deus e metade homem. Não. Ele é 100% Deus e 100% homem. É um mistério. E é muito doido pensar em como a Trindade, articulada, né, nesses propósitos de redenção, de queda, redenção e glorificação, esses atos da salvação, a gente vê o quanto a Trindade auxilia e esteve sempre muito coerente na pessoa de Jesus. Quando Jesus homem, o quanto o Espírito Santo o auxiliou, a gente vê que o Espírito o levou a orar, sempre tem uma ação quando ele é batizado, quando ele ouve a voz de Deus, o Deus Pai se manifestando, o Espírito Santo numa forma corpórea.
da pomba, e o quanto esse alinhamento da Trindade é possível na humanidade, né? Porque isso, eu acho que quando a gente olha para Jesus e vê que ele era totalmente homem, mas, porém, com a sua essência de Deus, enfim, e a gente vê o auxílio do Espírito Santo, a gente é tomado de um encorajamento de que é possível viver uma vida cristã nos dias de hoje, apesar de tudo, apesar dos conflitos, apesar da pandemia, apesar das perdas, é possível viver uma vida guiada pelo Espírito nessa prática que é a Trindade. É isso. Agora, olha só como esse mistério vai se aprofundando. Jesus, aquele que é plenamente Deus e plenamente homem, precisava ser plenamente Deus e plenamente... Isso não é uma teoria dos cristãos. Isso é uma realidade. Deixa eu mostrar isso para vocês. Eu expliquei que Deus precisava ser uma trindade para ser amor, porque precisava ser relacionamento. Agora, eu pretendo explicar para vocês por que Jesus precisava ser Deus e ser homem. Veja, a nossa separação da Trindade aconteceu porque nós pecamos. E o que significa que nós pecamos? Nós, em Adão, o nosso pai da humanidade, como ele, nós tentamos viver uma vida independente de Deus, uma vida autônoma. Eu sou dono da minha vida. Este é o grande pecado. O resto vem tudo em decorrência. Alguém pode falar assim, puxa, mas eu conheço uma pessoa que é tão boa, ela não bebe, não fuma, não mata, não se prostitui, ela praticamente é um cristão, acho que ela nem tem muitos pecados. Não é esse o problema do ser humano. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela fala assim, eu conduzo minha vida porque eu sei como fazer isso. Pois é, aí está o pecado. É aí que está o pecado. O resto é decorrência. Então... A questão nós nos separamos de Deus querendo ser autônomos. Então, quem é que pode perdoar o nosso pecado? Apenas Jesus Cristo, porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados. Então, há uma necessidade de Jesus ser Deus. Agora, como é que ele se colocaria no nosso lugar, nos substituiria na cruz, sem ser um de nós? Não faria sentido. Se Jesus morresse, mas não morresse como um ser humano como nós, ele não poderia ser o nosso mediador, porque ele não conheceria as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tentações, as nossas perdas, as nossas separações. Ele não conheceria. Então alguém poderia falar, não, você não pode ser o meu salvador, porque você não conhece as minhas dores, as minhas necessidades, mas Jesus pode. Então veja que há uma necessidade dele ser homem, porque ele é o cabeça da nossa raça, ele passou pelas mesmas dores e sofrimentos que nós passamos, mas ele é também Deus, e sendo Deus, ele pode perdoar pecados e ele venceu a morte. Então, é fundamental a gente compreender isso. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é outro mistério. Porque é o Deus que vive em nós, dentro de nós. Nós nos tornamos templos dele. Os cristãos não precisam de templo, gente. Pode até ter templo, para a gente se reunir, para a gente celebrar, tudo isso é bom, mas não é uma necessidade. Por quê? Porque nós, seres humanos, nos tornamos templos de Deus, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Isso é um mistério. Isso é um mistério também. E a garantia é que, assim como Jesus Cristo venceu o quê? O pecado, o mundo e a morte. Se venceu a morte, se venceu o pecado, automaticamente venceu a morte. Porque a morte só é possível por causa do pecado. E Jesus disse, olha, eu dei o meu espírito a vocês para viver dentro de vocês, justamente para vocês vencerem o pecado. O pecado é uma realidade ainda, mas ele não pode mais dominar vocês. Vocês podem resistir ao pecado.
E é isso que o Espírito Santo vai fazer, comunicar de tal forma o poder de Jesus em vocês, que vocês também vão vencer a morte. Isso que é ressurreição. Não é uma história solta, é uma realidade. Há uma inteligência na nossa fé. Há uma inteligência. Pai, Filho, Espírito Santo. É Pai porque Deus é amor. E antes de nos salvar, Ele nos amou. É Filho porque Ele precisa ser como nós somos para ser o representante da raça e precisa ser Deus para ter poder de perdoar pecados. E é Espírito porque mesmo Ele não estando fisicamente ao nosso lado, Ele está dentro de nós. É por isso que Paulo, o apóstolo, quando ele vai escrever esse mistério da Trindade, ele vai escrever 3 termos interessantes. Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Primeiro, Deus Pai é Deus por nós. Romanos vai dizer que Deus não está mais contra a gente. Deus agora está a favor da gente. É por isso que Ele nos amou. Então é Deus por nós. Deus conosco é o próprio nome de Jesus. Emanuel significa Deus conosco. E Deus em nós é o Deus Espírito Santo, o Deus que vive dentro de nós, no nosso interior. É belo isso, não é? Veja que não é um conceito solto, não é uma historinha para você decorar, é uma realidade. Ela tá entranhada na nossa vida, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus para essa vida e para a vida que está chegando, a vida da ressurreição. Então, a Trindade é uma compreensão das mais importantes, claro, até aonde a gente consegue ir, porque, de fato, tem aspectos dessa doutrina que é um mistério que a gente só vai saber na eternidade. Aí, tudo que nos está encoberto agora vai ser revelado. Paulo diz isso, inclusive. Vamos um pouquinho adiante. Quem quiser fazer um comentário, só dá um alôzinho aí, a gente vai indo, tá bom? Então, vamos lá. Esse Deus que é uma trindade, embora ele seja as 3 pessoas iguais em poder, iguais em majestade, e iguais em divindade, eles têm papéis diferentes na história da salvação. Eu já disse que Deus Pai planeja, o Deus Filho executa na cruz e na ressurreição, e o Deus Espírito Santo está aplicando desde Pentecostes. Então, esse é o papel da Trindade. Agora, nós precisamos entender como é essa história da salvação. Eu falei para vocês que Deus está restaurando 4 dimensões dos nossos relacionamentos. Com Deus, com o próximo, conosco mesmo e com a criação. E a história do mundo, ela pode ser contada também em 4 grandes dimensões. A primeira dimensão, a criação. Deus cria o mundo. Deus cria um mundo belo, organizado. Deus cria um mundo em que o trabalho é excelente, em que a terra produz tudo naturalmente. Deus cria um mundo que ele está todo perfeito. Mas algo acontece na criação de Deus e vem o segundo estágio. O pecado entra através de um homem tentado por um ser maligno que é Satanás. E a Bíblia chama isso de queda moral e espiritual do homem. Primeiro movimento, um mundo perfeito criado por Deus, todo ajustado. Segundo momento, algo entra na criação e desorganiza a criação, desajusta a criação. O trabalho agora é cansativo, tem poluição, os animais são peçonhentos, a natureza ela é hostil, com terremoto, com tsunami, com seca, com enchente. Tudo isso é por causa da entrada do pecado. O ser humano, que era para ser eterno, passa a viver cada vez menos tempo. Os primeiros viveram 900 anos, depois 700, depois 500. Agora é 80 e quem passa disso... Percebe como o pecado desestruturou? É o segundo. O terceiro movimento. Deus está restaurando. O nome disso é redenção. Este mundo criado, resolvendo esse problema do meio que é a queda.
Deus está redimindo o mundo. Então, Deus vai fazer com que esse mundo seja perfeito de novo, como o primeiro aqui na criação. Mas a boa notícia é que não só perfeito como a criação, ele vai ser ainda melhorado, é a promessa de Apocalipse. Não é só o Éden, é um Éden melhorado. E o quarto movimento chama-se consumação de todas as coisas. Quando Jesus Cristo retornar, instalar o seu reino pleno de justiça e redimir todas as coisas, inclusive a criação, vai começar a eternidade, que é a consumação de todas as coisas, novos céus e nova terra. Então, tudo no mundo, gente, perceba que essa é uma informação importante que eu vou dar. Tudo no mundo que nós conhecemos, eles envolvem esses 4 estágios. Eu vou dar um exemplo, depois a gente vai falando. Trabalho, carreira profissional. Deus criou o trabalho bom. Até Gênesis 2, ninguém sentia falta de nada. Tinha comida para todo mundo, tinha tudo que as pessoas precisavam. Mas o trabalho sofreu os efeitos da queda. O trabalho agora tem ônibus lotado, tem salário pouco, tem condições ruins de trabalho, tem chefe problemático, tem empregado problemático. O trabalho está engolindo as pessoas, engolindo o tempo de família. Isso é um efeito da queda no trabalho. Mas Deus está redimindo o trabalho. Como é que Deus está redimindo o trabalho? Mandando a gente usar o tempo corretamente, o dinheiro corretamente e usar o trabalho para trazer glória a Deus e o bem às pessoas. Isso é redenção do trabalho. E vai chegar uma época que o trabalho vai ser uma maravilha, porque a gente não vai ter cansaço, não vai ter limitações, a gente vai ter prazer em conhecer e desenvolver as coisas que Deus vai nos dar na nova criação. O trabalho vai estar redimido. Olha o sexualidade, sexo. Deus criou a sexualidade com 2 funções. A primeira delas, para que a humanidade pudesse procriar. E Deus, sábio como é, criou a sexualidade com o prazer sensorial, para que o prazer entre o homem e uma mulher, na procriação da humanidade, fosse uma coisa prazerosa e não ruim. Olha como Deus é sábio. Agora, isso deveria acontecer dentro de uma aliança de casamento. Uma aliança onde um é capaz de morrer pelo outro, se necessário. Por isso que eles formaram uma só carne. Veio o pecado. E uma das primeiras coisas do pecado é que eles começaram a se separar. Pode ver. Quando Eva e Adão pecam, um já começa a acusar o outro. Adão fala, foi a mulher. O outro, foi não sei quem. Foi não sei quem. O irmão, Abel, foi não sei quem. Acusação. Ou seja, é a queda na sexualidade. Mas Deus está redimindo a sexualidade. Como é que Deus está redimindo a sexualidade? Dizendo, olha, se vocês querem ser igual a minha imagem, o sexo é uma coisa criada por mim, mas ele deve ser vivido em santidade. O sexo só pode acontecer dentro de uma aliança de vida. Dentro de uma aliança de vida. E essa aliança de vida se chama casamento. Não pode ser antes, porque ainda não tem uma aliança de vida. Não pode ser fora, porque fora também não tem uma aliança de vida. Então, o sexo é uma bênção de Deus, é uma das expressões mais belas de Deus, com finalidades belas para ser vivido dentro do ambiente de redenção. Agora, como é que vai ser na consumação? Não sei. Não me pergunte isso. Eis umas coisas que eu não sei dizer, eu já estou sendo de pronto aqui. Isso é um mistério que Deus tem, como é que vão ser os relacionamentos. Perguntaram para Jesus se teria casamento, se não teria, ele falou, olha, vocês não conseguem entender, os anjos são diferentes, têm outra realidade, eu não sei. Então, nem pergunte, mas eu sei que Deus está falando que vai ter um 4º estágio aí, que a gente vai descobrir depois. Mas você poderia colocar família, poderia colocar conhecimento humano, poderia colocar negócios, tudo em cima dessa visão. Criação, queda,
Redenção, consumação. Deu para captar? Essa é a chamada visão cristã de mundo. Visão cristã de mundo, esses 4 estágios. Fabi, você ia falar alguma coisa? E quando a gente pensa, né, nesse aspecto da consumação, da glorificação, e a gente não consegue compreender, mas nos instiga a viver o evangelho, olhando para Jesus, ver que depois de ressurreto, ele escolhe se relacionar. Ele vai buscar os discípulos de Emaús, lembra lá, o pastor Rogério até pregou sobre isso no domingo, quando ele falou de que Deus é um Deus que quer estar conosco. Então, quando a gente não consegue, como você bem disse, a gente não consegue definir, mesmo olhando para a Bíblia, estudando a Bíblia, refletindo sobre ela, quais são os aspectos totais da consumação. Mas, na pessoa de Jesus, nós temos um vislumbre que nos instiga. Então, a gente olha um Cristo que ressuscitou, que está vivendo a consumação, que está voltado, já está com o Pai, à direita, como o próprio Deus disse, que o colocaria à direita dele mesmo. E aí nós vemos um Cristo que escolhe se relacionar com o ser humano, que perdoa, que vai lá redimir e curar as feridas de Pedro, né? Nós encontramos um Jesus que escolhe resgatar um pecador como Paulo era, e as próprias palavras de Paulo, ele se considerava um dos piores pecadores, né? E Jesus vai e o alcança, porque o texto diz que era o próprio Cristo que estava ali quando alcança Paulo. Então, a gente vê uma dimensão onde os relacionamentos continuam existindo. A gente não sabe mensurar e definir como serão. A gente já sabe que se vai ter casamento, a gente já tem algumas respostas, mas que a gente vê que é um Deus que continua se relacionando, que continua buscando os seus, que continua estabelecendo nessa consumação essa unidade de relacionamento, que é o que ele quer conosco, é fantástico pensar nisso. É isso. Então, olha a profundidade dessa compreensão do Deus que é uma trindade. É uma coisa extraordinária, espetacular, por isso que é uma das doutrinas mais centrais da fé cristã. Deixa eu dar uma informação também para alguns de vocês que são mais jovens, e não só isso, mas muitos cristãos do Brasil não entendem isso que eu vou falar, e eu queria muito que vocês, já na juventude, compreendessem isso. Olhem para a pessoa de Jesus. Jesus sempre foi Deus. Mas, para unir os seres humanos que se separaram da Trindade, ele se fez um de nós. Ele se autolimitou. Não é que ele perdeu o seu poder, não. Ele decidiu não usar o seu poder de Deus para poder viver como um de nós. Ele tornou um ser humano. E por onde que ele entra no nosso mundo? Pelo Império Romano? Pelo Vaticano? Pela ONU? Não. Por onde que ele entra? Num lugar onde era o coxo dos animais, o lugar onde os animais se alimentavam. Como o mais indigno dos homens. Ele cresce e o seu pai é quem? É o imperador, é o governador da Judéia? Quem é o seu pai? Carpinteiro. Um simples carpinteiro. Tanto é que eles não tinham nem dinheiro, nem espaço na hospedaria quando eles foram se registrar na eleição lá da Palestina. Eles ficaram num lugar onde os animais ficam. O rei do universo resolve nascer num lugar assim. E é muito doido pensar nisso, gente, nessa dimensão da humanidade de Cristo, essa humanidade simples, que poderia ser diferente. Jesus, se ele tivesse nascido numa família rica, abastada, não invalidaria o papel dele, não invalidaria o papel do Emanuel, do Deus conosco, do Cristo, não invalidaria. No entanto, ele resolve se fazer algo que eu acho que é fantástico, é que eu só queria fazer um link com algo que o Manô trouxe. Quem escreveu, por exemplo, Tiago, Judas, que são irmãos de Jesus, quando a gente vê, por exemplo, Filipenses falando que... E a gente leu esse texto, Manô, semana passada. Eu vou trazer aqui de novo.
Filipenses 2, que fala justamente sobre isso, que não foi algo impositivo. A Trindade se relaciona, mas o Deus não impôs ao Cristo que ele se esvaziasse. Olha, você vai se esvaziar da sua glória, porque eu sou o seu pai, você vai descer ladeira abaixo, o céu, e vai lá para baixo, e vai ser ser humano. O texto diz justamente o contrário. Filipenses 2, 6. Embora sendo Deus, e aí que está falando de Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Ele se auto-limitou. Exatamente. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. É uma ação dele próprio. Deliberada dele. Exatamente. E tem a ver com o cuidado dele. Quando a gente pensa na dimensão do amor por mim mesmo, por mais que pareça incoerente, quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu estou cuidando de mim. E as palavras do próprio Jesus, Fabi, quando ele estava sendo preso, ele fala assim: a minha vida ninguém a toma de mim. Eu a dou voluntariamente. Exatamente. E aí o texto fala, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Ele não foi humilhado, ele humilhou-se. Faz uma diferença assim central entender que não houve uma humilhação imposta, foi uma alta humilhação. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o Tiago falando que a gente tem que resistir o diabo e se humilhar diante de Deus, é esse sentimento, não é um sentimento de que eu preciso... não é impositivo, é que o meu coração precisa ser um coração que se humilhe diante de Deus, que fale, olha Deus, ainda que eu seja inteligente nessa área, ainda que eu seja capaz nessa área, ainda que eu mereça nessa área, eu me humilho à tua vontade, eu me coloco à tua vontade. E esse exemplo é o próprio Cristo. Humilhar-se aí é abrir mão da sua pretensa autonomia. É isso. É o que Jesus fez. Ele abriu mão. E a gente, às vezes, insiste em querer tomar conta da nossa vida e sempre dá errado. Sempre dá errado. Faz milhões de anos que dá errado. E a gente deveria já ter percebido isso, né? Então, esse Jesus... Diga. E ainda pior, né, Manu? Porque a gente vai tratar, por exemplo, nós estamos tratando desses temas agora, à luz do livro e da Bíblia, basicamente, justamente porque a gente quer entender temas centrais da vida humana. E aí a gente vai ver que os problemas não é nem só quando eu tomo as rédeas da minha vida, é quando eu tomo as rédeas do entendimento da vida do outro. Então, eu quero impor como que a mulher tem que se comportar, eu quero impor como o homem tem que se comportar, eu quero impor como o sistema político tem que agir, eu quero impor, e na verdade eu não quero me esvaziar de mim mesma e reconhecer que só Deus tem o controle, de que só o Senhor pode governar, que o governo é de Deus, que é Deus que inclina o coração, enfim. Então, acho que essa questão do humilhar-se, da representação viva de Jesus, naquilo que ele é como Deus e como homem 100%, é central para a vida. E toda vez que eu quero impor, eu me torno escravo de uma ideologia. Olha, é interessante isso. E nunca do amor, né? E nunca do amor. E, assim, olha para o nosso país hoje, olha para o mundo hoje, e vocês vão ver com clareza isso. Toda vez que eu quero impor o meu jeito a todo mundo, eu me torno escravo de uma ideologia. E isso abre espaço para ações malignas terríveis. Agora, pense no raciocínio. Jesus nasce como um ser humilde, um pai humilde, num lugar humilde, ele cresce, não escreve nenhum livro, ele não tem nenhum título, ele não assumiu nenhum cargo e ele morre como um maldito. Porque quem morre na morte de cruz não é simplesmente morrer, é morrer como um maldito. É um terrorista para os romanos e é um maldito blasfemo para os judeus. Agora, esse mesmo homem, ele vai à cruz, ele passa pela morte e sai do outro lado. E ele ressuscita.
A minha pergunta para vocês: ele ressuscita como Deus ou como homem? Por favor, responda. Agora é para vocês responderem, não é uma pergunta teórica, não. Boa pergunta. É uma boa pergunta mesmo, porque ele teve o corpo transformado, né? Ele se tornou, ele era um homem ainda quando ele ressuscitou como um homem, mas com um corpo transformado. Então eu creio que assim, não é qualquer, tipo, um ser humano como ele era antes. Ele venceu a morte, né? Venceu todos esses obstáculos pecaminosos, ele venceu tudo isso, né? E eu acredito que ele retornou como homem para transmitir principalmente uma mensagem para os discípulos, para as pessoas que o acompanhavam, né? De determinação, de um homem que cumpriu a missão, né? Em nenhum momento pensou em desistir, né? Porque Então, Juninho, na sua compreensão, então, Jesus ressuscita também como homem, certo? Sim. Legal. Deixa eu ver se alguém pensa Gente, diferente. não Alguém entendi pensa a diferente aí no pergunta. grupo? Eu não escutei a pergunta. A Mora E não atrapalhou. quer, não escutou. Então vamos de A novo. Mora atrapalhou, ela tá aqui, eu tô dando comida pra ela, tá vendo um vídeo, ela falando, imitando um leão. Quem que tá aí? A Mora, eu vou A mostrar, sobrinha peraí. dela. Vem aqui. Cadê? Ó, fala. Uma Peraí. beijoca para ela. Olha só, Que que coisa mais linda. linda. Ela fica aqui no celular. Aí tô dando comida, ela imitando um leão, mas é Que isso. maravilha. A pergunta foi o seguinte: o Jesus que se humilhou, nasceu no corpo de um ser humano, viveu uma vida como uma pessoa das mais simples, morreu e morreu como maldito na morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou como Deus ou como homem? Como Deus, obviamente. É? Clarinha, Ah, não. Clarinha disse. É. Tá bom, Ele vamos não lá. deixou Clarinha, de ser fica aí, Deus, Clarinha. né? Eu acho que A ele não Clarinha deixou de disse ser que ele Deus. ressuscitou como homem, mas com poderes de Deus. E Sim. Deus com D maiúsculo. Olha lá. Alguém mais quer falar? É bom que a gente responda, mas raciocinando. Vamos lá. Eu acho que ele não deixou de ser Deus, mas ele ressuscitou no corpo de homem. Só que agora foi diferente. Ele já cumpriu a lei que ele veio cumprir. Então, acho que é isso. Kelly, deixa eu fazer uma provocação para você. Sim. Jesus continuou sendo Deus, certo? Sim. Deus morre? Não. E aí? Então, mas como homem, carne... Estou provocando. Estou só provocando você. Como carne, ele foi à cruz. Então, obviamente, ele morreu, né? A gente não consegue ser lá apedrejado e morto. E ele era Deus? Sim, ele não deixa de ser Deus em nenhum momento. E Deus morre? E ainda morte de cruz. Deus espírito não morre, mas o Deus, a carne morre. Eu creio que a forma de homem que ele assumiu foi para cumprir o propósito, né? Que já estava descrito desde a história, né? Exato. Então, assim, se ele viveu como homem para sentir as nossas dores, as nossas necessidades, né? Todo o sofrimento que ele passou, a humilhação que ele passou, muito mais que muitos de nós, né? Porque se a gente comparar a grandeza de Deus, o seu poder, a sua magnitude que a gente não faz ideia, comparado à humilhação que ele sofreu, é algo que só ele mesmo poderia suportar. Né? Fabi, tem mais gente aí, eu acho. Eu acho que tem alguém falando aí, não tem? Parece que é a Júlia, não sei se é. Deixa eu ver, deixa eu dar uma lida aqui. Escreveu. A Júlia disse que ela acha que Jesus voltou como Deus no corpo de um homem. Deus no corpo de um homem. Ok, vamos lá. Pessoal, vamos entender isso. Quando Jesus morre, às 3 da tarde de uma sexta-feira, ele é crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, depois de 3 horas de intenso sofrimento, há uma eclipse no planeta. Tudo fica escuro. É um protesto da criação em relação ao sofrimento do seu Criador. 3 horas da tarde, portanto, 6 horas depois de ir à cruz, Jesus pronuncia a seguinte frase:
Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Do ponto de vista da humanidade, do mundo dos homens, o nome disso é morte. Do ponto de vista de Deus e da eternidade, isso é vida. Redenção. Ele só mudou de dimensão. Dimensão terra-mundo, dimensão céu. Então, isso responde às nossas duas perguntas, porque quando a gente fala, mas ele era Deus, não podia morrer. Mas ele morreu. Ele morreu porque era homem. E ele não morreu porque era Deus. Olha que coisa maluca. Ele morreu como ser humano, corpo físico, no mundo dos homens, mas o espírito dele automaticamente foi a Deus, portanto, continua plenamente vivo. Então, como Deus, ele não pode morrer. É por isso que eu provoquei a Kelly. Falei, peraí, mas ele era Deus, como é que ele morreu? Na verdade, ele é as duas coisas e continua sendo as duas coisas, plenamente Deus e plenamente homem. Diga, E Fabi. nesse sentido, a gente assegura a questão do quanto Jesus é 100% homem e 100% Deus. E quando a gente vê o Cristo morrendo, 100% homem, morrendo na cruz, a gente vê a essência da redenção acontecendo, da salvação humana acontecendo, porque a Bíblia vai dizer que se o pecado entrou por um homem, era necessário que por um homem fosse redimido. Então, quando a gente vê essa dimensão do Cristo 100% homem morrendo na cruz e o Cristo 100% Deus ressuscitando, é a essência da salvação para a gente. Duas provas de que ele era homem e que era Deus. Primeira prova, ele morreu como homem. Todo homem morre. Cristo morreu. Agora, a prova que ele não tinha pecados e que ele era Deus, ele ressuscitou. São as duas provas incontestáveis, que ele era homem e que ele era Deus. E a Bíblia vai falar que a ressurreição, se não fosse a ressurreição, a nossa fé era vã. Porque o sacrifício de Cristo... E essa ressurreição não é só uma ressurreição da carne. Acho que isso é importante a gente entender, é uma ressurreição de vida eterna mesmo. Porque integral. Lázaro, exatamente, integral. Porque Lázaro ressuscitou. O filho lá da viúva ressuscitou. Nós tivemos diversas pessoas na Bíblia que ressuscitaram. No entanto, morreram de novo. Jesus, quando ele ressuscita, e ele é aí a essência do 100% Deus, ele ressuscita de fato para a vida, porque ele é a própria vida. Ele Agora, absorve. Olha o mistério continuando. Olha o mistério. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Então, agora, homem e Deus estão unidos no mundo dos homens. Porque ele aparece e desaparece. Ele está na dimensão Terra, planeta Terra, e dimensão céus. Ora ele está nesta dimensão, ora ele sai dessa dimensão e está na dimensão céu, e os discípulos não conseguem enxergá-lo. Olha que coisa curiosa é essa. Ele vai onde os discípulos estão celebrando o culto do domingo, e ele passa por entre a porta. Porque ele é Deus. Olha só que curioso que é isso. Agora uma perguntinha. Jesus aparece durante 40 dias depois da sua ressurreição e ele é levado aos céus. Essa é a doutrina da ascensão. Jesus é exaltado. Lembra que quando ele nasceu ele foi humilhado. Por quê? Porque ele se tornou um homem sendo Deus. É humilhação. Agora é o contrário. Agora ele está sendo exaltado. É exaltação. É a doutrina da exaltação de Cristo. Ele está recuperando, assim por dizer, os seus poderes de Deus. Estar assentado à direita. Direita, na Bíblia, é uma posição de poder. Portanto, agora, aquele poder que ele autolimitou-se para ser um ser humano, agora ele está em recuperação plena. Por isso que quando ele está deixando os seus discípulos, ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não é por acaso que ele está falando isso. Todo o poder. Eu estou pleno dos meus poderes de novo. Eu me humilhei, me esvaziei, me autolimitei, mas agora eu estou pleno.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu, com todos esses poderes, vou estar com vocês. Só que eu vou enviar agora o Consolador. É maravilhoso isso aí, né? É maravilhoso isso aí. Mas vamos adiante. Olha só. Aí Jesus vai aos céus. Perguntinha para Kelly, para o Juninho e para todo mundo. Ele entra nos céus como Deus ou como homem? Eu acho que ele entra como Deus. A Julinha acha como Deus. Quem acha diferente? Eu acho que é os dois de novo, né? Opa! Explique mais isso. Ah, se ele subiu como um homem, ele continuou como um homem até hoje. E até Grande Pedro. Pedro, essa informação você entendeu. E eu queria que todos vocês entendessem. Jesus, quando foi ao céu, algo absolutamente singular aconteceu no cosmos. Não é no planeta, no cosmos. A Trindade, que nós estamos estudando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assumiu agora dentro dela, a Trindade, um mistério. Qual é o mistério? Ela assumiu a humanidade que está em Cristo dentro da Trindade. Isso é uma das coisas mais espetaculares da fé cristã. A Trindade redimiu a humanidade e não só isso, trouxe a humanidade para dentro de si. Agora, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e humanidade redimida se tornam uma coisa só em Jesus. Pessoal, desculpa aí que a minha bateria estava acabando, eu fui procurar um carregador, caiu tudo aqui, caiu Tá o bom, vamos continuando. Nós entramos Então. nos mistérios aqui. Não é aqueles mistérios que é mistério, é um mistério da Bíblia Sagrada mesmo. Entramos aqui. Mas Então, eu consegui ouvir. Ah, pode falar. O que eu queria que vocês não deixassem de compreender é: Jesus Cristo ressuscitou em corpo, ele continuou sendo Deus e sendo homem, só que quando ele ascendeu aos céus, ele recupera todo o seu poder, que ele tinha se esvaziado para se tornar um homem. Por isso ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas ele não deixa a sua humanidade. A humanidade agora é totalmente redimida e está junto com a Trindade. Isso tem uma implicação, aliás, tem muitas implicações, mas tem uma principal. O problema do ser humano não é a sua humanidade, é a sua pecaminosidade. Ser humano é bom. Aliás, o que o Espírito Santo está fazendo em nós é nos tornar ser humano. Quando nós pecamos, nós perdemos parte dessa ser humanidade. Vou dar um exemplo. Quando a gente come demais igual um louco e já passou, a gente está se comportando como humano ou como um bicho? Percebe? Percebe? E é tão chocante isso que a gente vê hoje políticas públicas sendo implementadas, por exemplo, para humanizar o SUS. É muito triste chegar a esse ponto por tamanho pecado de nós. Peraí, eu humanizar algo que atende o humano, mas quem que é extremamente coerente, mas totalmente razoável de se entender, né, dentro desse aspecto de queda. Então, eu queria reforçar aqui, vocês são estudantes da Bíblia, da Igreja Atos, e eu queria que vocês, se um dia perguntassem, ou vocês aplicarem a sua vida, Jesus Cristo ressuscitou em corpo, um corpo glorificado, não sujeito mais à corrupção, à doença, à morte, como nós seremos também na nova criação, mas ele jamais deixou de ser humano. Como nós, quando ressuscitarmos no corpo da ressurreição, também jamais deixaremos de ser humano, só que humanos redimidos. Humanos redimidos e unidos à Trindade. Então, Jesus Cristo está hoje em corpo nos céus. Vou repetir para vocês não deixarem de captar. Jesus Cristo está hoje em corpo nos céus. Prova. A prova, daqui a pouco você já fala. A prova é que a Bíblia diz que ele retornará como?
em corpo. Por quê? Porque todo olho o verá. Só em corpo que todo olho pode ver. Se ele voltasse em espírito, não seria visto. Ele volta em corpo porque ele está em corpo no céu. Corpo glorificado, mais corpo. Ok? Pode falar, Joninho. Então, eu também acredito dessa mesma forma, porque ele teve que vencer a morte, teve que vencer o pecado, né? Porque o homem criou a própria sentença através do pecado, e o pecado estava reinando, né? A humanidade. Então, esse plano foi o plano da redenção, foi o plano para reverter esse quadro. E nós estamos em Cristo justamente buscando e se aprimorando para vencer esse pecado também, para sermos um dia transformados, né? E todos nós somos pecadores e fomos destituídos, né, da glória. Como Jesus venceu isso? Eu só reforço aqui que esse pecado que nós estamos tentando vencer, ele tem várias facetas, mas ele é um só. Esse pecado é a tentativa constante de ser autônomo de Deus. Este é o pecado do ser humano. O resto é tudo decorrência disso. Tá ok? Manu, Não, a Julinha está questionando se Jesus pode voltar em espírito de novo. Não. Não. Ele já nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo está atuando no mundo hoje, desde Pentecostes. Lembra que ele falou, eu vou, mas vou enviar outro Consolador que morará dentro de vocês. Então, o Espírito dele já está em nós hoje. O Espírito Santo. Mas quando ele retornar, ele retornará como Cristo em corpo glorificado, real, para todo olho o ver. Os que serão redimidos para a glória eterna e os que serão condenados. Então, é em corpo que Jesus retornará a esse mundo. Ela mencionou Atos 1, do 9 ao 11. Eu vou ler... fala assim, ó, depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês aos céus voltará do mesmo modo como viram subir. Ponto. Qual foi o mesmo modo que eles viram subir? Jesus em corpo ou não? Em corpo. Em corpo. E veja, Lucas está dizendo, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ou seja, em corpo, ele voltará. Pode continuar. Não, o texto é só até aí, o que ela se refere. Eu acho que acho que a Juliana, quando ela pensa na questão de não ver, quando Jesus sobe, eles não veem mais, não é que ele se tornou espírito, é porque de fato ele ascendeu e chegou ao céu. A dimensão do céu. Nossos olhos não alcançam a dimensão de eternidade. É isso céu. aí mesmo. Deixaram de ver por causa disso, e não porque ele se tornou um espírito. Isso, é isso mesmo. É exatamente. Eu tenho uma questão que foge um pouco até do assunto, mas em relação a corpo glorificado, né? Porque ele teve que se humilhar, passar por todo esse processo para ter essa transformação, vencer a morte e recuperar a sua glória, o seu poder, e através disso alcançar a dimensão divina, né? No caso, a dimensão celestial. E uma questão também que me tenho muita dúvida em relação a profetas do Antigo Testamento, que teve a passagem de Elias também, que foi levado numa carruagem de fogo, né? Que tem muitas pessoas que perguntam isso e eu sinceramente não consigo entender se ele o corpo dele foi transformado em glória também para alcançar essa dimensão, assim como Enoque também, que não tem muito descrito na Bíblia, mas diz que ele andava pelas nuvens, foi levado também, né? Então, eu creio que assim tem algumas pessoas que conseguem alcançar essa dimensão glorificada mesmo antes de Jesus. Juninho, a Bíblia trata de 2 casos, e você citou os 2 casos, absolutamente excepcionais,
que é o caso de Elias e o caso de Enoque. Ambos, a Bíblia, usam uma linguagem de uma passagem deles para os céus, que não é a mesma passagem dos outros seres humanos, a morte biológica. Por exemplo, de Enoque diz que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Essa é a linguagem da Bíblia. E de Elias? De Elias, Deus prometeu que ia tomar para si, e a linguagem do Antigo Testamento é uma carruagem de fogo, uma linguagem espiritual, o tomou para si. Então, parece que eles não passaram por esse processo para o céu, que é o processo da morte biológica. E parece que Deus quis demonstrar, os estudiosos mais profundos da Bíblia explicam assim, que Deus tinha criado o ser humano para ele não passar pela morte exatamente como foi o caso desses dois. Era para ele conhecer a Deus tão plenamente, que chega uma hora que Deus chamava ele para o céu simplesmente, sem precisar dos horrores da morte. Parece que é um modo de Deus mostrar como seria a vida humana não fosse o pecado humano se espalhando por toda a estrutura do mundo que nós vivemos. E nesse sentido, pensando no que nesse tomar para si, e aqui com todo respeito, assim, até pelos momentos que a gente está vivendo, mas a morte, o impacto da morte, ela é muito mais aqui para nós. Sem dúvida. Porque a morte, ela é muito real, e esse impacto doloroso, triste que nós temos vivenciado tão profundamente nesses dias é muito deste lado. Porque do lado de lá acontece o que seja por meios pela morte, de ter essa passagem pela morte ou não, acontece o mesmo, que é ou ser tomado para si, é o mesmo, se eu morro em Cristo, eu ressuscito. Isso. E não é algo que, como, por exemplo, os católicos romanos vão entender que as pessoas vão ficar lá num espaço aguardando o tempo. E nós cremos pela Bíblia, pela teologia bíblica, que isso acontece imediatamente. Imediatamente. Né? A dor da morte é nossa. É nossa. E não é para que a gente anule, porque Jesus chorou diante da morte. Né? Jesus chorou, ele lamentou, ele não queria morrer. Né? Mais um episódio, Fabi, que ele era homem e era Deus. Como homem, ele chorou. E como Deus, ele ressuscitou. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa entender, até quando o Julinho fala desses dois exemplos, que eu acho que são fantásticos, é que até aqui, né, no limite do que os nossos olhos podem ver, a diferença da transição de como eu vou passar daqui para lá, é algo que não vai amenizar o poder de Deus, porque quando eu passo de fato e estou com Cristo. A Bíblia fala que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão, e não fala que ressuscitarão depois, é algo instantâneo. Instantâneo. Olha só, Pedrinho, só passa os próximos slides, só para eu saber onde eu estou em termos de slides, a doutrina da criação. Ok, nós vamos entrar aqui ao próximo sábado, e eu vou tentar ver se eu consigo fazer, se a Fabi achar conveniente, fazer criação e oração. Um Deus que cria e um Deus que cria oração para a gente se comunicar com o Criador. Então, vamos ver se a gente consegue fazer no próximo sábado esses dois temas. Agora, o tema da Trindade era tão rico que a gente tinha que gastar um pouco mais de tempo, e eu fiquei contente, porque eu não gostaria de ficar falando aqui de teorias da teologia, né? Eu queria que isso fosse aplicado à vida, como nós estamos fazendo aqui, aplicado à realidade da nossa existência. O que a Bíblia fala é de coisas reais. Quando o Juninho, eu só termino aqui a minha fala explicando, quando o Juninho falou do corpo glorificado, gente, quando a Bíblia cita corpo glorificado, ela está falando de umas 3 ou 4 coisas. Primeiro, é o corpo que manifesta a glória de Deus. Segundo lugar, é um corpo que não mais está sujeito à corrupção. Em outras palavras, ele não envelhece. Outra característica, é um corpo dotado com novos poderes e novas energias. Exemplo, Jesus era capaz de, tendo um corpo humano, passar por entre uma porta. Era capaz de aparecer e desaparecer.
era capaz de, ressuscitado, comer peixe frito numa praia com os seus discípulos. Era capaz de falar com os discípulos de Emaús e conversar como um ser humano normal numa estrada, e à medida que eles sentarem à mesa, ele desaparece. É esse corpo que é o corpo glorificado. Ele é E dotado o mais de doido, novas Mamãe, eu energias. tenho uma dúvida. Hum. Quando Jesus desaparece, ele vai para outro lugar ou ele vira espírito? Ele vai para a dimensão céu, Ah, tá bom, obrigada. tá? Então não é que ele desaparece do nada. Boa pergunta. Quando ele não está aparecendo para nós, ele está aparecendo na dimensão céu, que os nossos olhos físicos ainda não conseguem ver. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Céu não é necessariamente um lugar físico longe. Céu é uma dimensão. Por exemplo, quando a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem o livram. Você está vendo o anjo? Não. Mas Não. a Bíblia diz que ele está lá? Sim. Diz. É porque eles estão numa outra dimensão que a gente não consegue enxergá-los. É isso. Então, céu é um lugar? Também é, mas não é só um lugar. É também uma dimensão. É por isso que Jesus aparecia e desaparecia. Não é que ele saía do ambiente aqui e tinha que ir para um lugar lá longe no cosmos para achar o céu. Não é isso. Simplesmente dimensões diferentes. Você vê até nos filmes da Marvel, eles tratando esse algo dimensão como muito próximo mesmo. Então, Você vê o Doutor Estranho mesmo, que é um filme, ele trata a dimensão como algo que está presente na Terra, só que nós não vemos. Nós e não faz sentido, do ponto de vista da Bíblia, faz todo sentido isso. Todo sentido. Né? Eu entendo também da mesma forma que céu e terra, eles são ligados, né? Então, assim, tudo que é confirmado aqui na Terra é ligado no céu, assim como desligado também. Jerusalém, o Apocalipse termina, a história termina com a nova Jerusalém criada por Deus descendo para a terra. Isso dá um nó na cabeça de muitos evangélicos, porque eles só ficam pensando em subir para o céu. E Deus vai trazer a nova Jerusalém para a terra. Olha só que coisa, né? Gente, nós precisamos acabar. Tá gostoso o papo, mas a gente tem limite de horário aqui. E, nossa, hoje nós passamos, Fabi. Nós passamos 12 minutos. É verdade. Nós passamos 12 minutos, mas eu acho que foi extremamente válido pelo que vocês estão interagindo, participando. Parece que alguém fez uma pergunta aí. Eu estou lendo, gente. A Clarinha, pastor, não tem nada a ver com a aula e, de certa forma, nem tão cristão, mas pode existir uma dimensão paralela? Pode. Assim, pode como possibilidade. Eu não estou dizendo que há. Eu estou dizendo que é possível do ponto de vista das características que a Bíblia mostra isso para nós. Então, é a possibilidade. Agora, não é uma coisa espiritual isso, não. A física quântica, e alguns de vocês vão estudar isso na universidade, que é diferente da física molecular, que é a física do Newton, ela já prevê essa possibilidade no mundo natural. Então, por exemplo, tempo não é uma coisa linear como nós pensamos. Uma pessoa, de repente, pode fazer uma certa volta no tempo. Ou seja, os físicos, já pela física quântica, estão vendo como possibilidade uma pessoa ir ao futuro. Ela só não conseguiria ir ao passado, porque a história já aconteceu. Mas ela tem acesso ao futuro. Será que não foi isso que aconteceu com Paulo? Mas até pensando na parte prática, a gente não vai estender, porque a gente já estendeu o nosso horário. Sonhar é uma dimensão paralela. Já é uma dimensão paralela. O sonho paralela. é algo paralelo. O que a gente não pode afirmar, e acho que é isso, talvez seja essa a dúvida da Clarinha, a gente não tem base bíblica para dizer que isso é necessário nesse plano de criação, queda, redenção e glorificação. Por isso que a Bíblia não vai trazer com clareza. Mas o sonho é uma dimensão paralela. Quem não já acordou? Um exemplo básico, você acorda querendo fazer xixi, se você não correr para o banheiro, você faz xixi na cama porque a dimensão é real. Então, eu acho que é pensar dessa forma. Mas a gente realmente já estendeu o horário, acho que a gente precisa concluir, está muito gostoso. A Bruninha tem uma última pergunta para a gente fechar. Vamos lá. Vamos lá, Bruna, deixa eu ver.
Pastor Uon, onde o quê, Bruninha? Não entendi. Essa pergunta é excelente. ótima. O inferno é uma realidade, um lugar, ou é apenas uma dimensão? Olha só, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo para isso, então não percam os próximos capítulos. Eu prometo que sábado que vem eu já abro respondendo essa pergunta, tá bom? Muito boa pergunta. Marca aí, Bruninha. Vamos começar sábado que vem falando disso. Vamos tentar sábado que vem a gente fazer os dois encontros com o Manu, os dois temas. Isso. Que o Manu falou, já propôs, eu acho que vale a pena fazer criação e oração. Isso. Leiam o livro, por favor. Mantenham, quem não leu ainda, mantenha a leitura. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, gente, a leitura do livro não nos faz cristãos. A leitura bíblica é o que nos faz cristãos, porque quando nós lemos a Bíblia, nós somos também lidos por ela. Então, é essa a diferença. Então, o fato de você se dedicar ao livro não isenta da nossa responsabilidade cristã de ter nosso tempo com Deus, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja um versículo por dia, mas tenha o hábito de inserir a Bíblia no seu dia. Tá? Esse é o nosso desafio de vida, para que os nossos encontros se tornem reais, se tornem experiências no nosso espírito, já nos preparando o nosso corpo para tudo isso que nós temos falado aqui. E ler a Bíblia, no nosso caso, vai significar essa semana, inclusive, ler o livro ou a Epístola de Judas. 25 Exato. Versículos apenas. Vocês estão vendo a Amora querendo pegar o livro? Olha a mão dela. Vamos descobrir os triplos literários. Triplos literários. O Judas apresenta sempre a ideia em 3 facetas. Vamos descobrir isso, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite para vocês. Amanhã nós temos o culto online às 10 horas. Quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreva. É importante que você se inscreva no canal do YouTube da Atos. E também, se você puder participar ou reproduzir a campanha do Instituto Atos, mais música, mais arte, mais amor, é muito importante. Já estão mais de 40 pessoas com cestas básicas doadas. Está um movimento de amor e de compaixão muito grande. Então, compartilhe nas suas redes sociais a campanha do Instituto Atos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente vai terminando agora com uma breve palavra de oração, pedindo desculpa que a gente passou uns 15 minutinhos, mas é que estava tão animado aí que a gente acabou indo, tá bom? Fabi, conclui com uma oração. Vamos orar, gente. Deus de graça, Pai de poder, nós te bendizemos pela beleza da tua santidade, pela experiência que o Senhor traz ao nosso espírito, comprovando que o Senhor é Deus. Pai, eu rogo ao Senhor que ao longo dessa semana, muito da tua presença se manifeste em nós. E para isso acontecer, como João orou, que nós possamos diminuir, que nós possamos nos humilhar, abrir mão dos nossos recursos e receber do Senhor a experiência no nosso espírito, no nosso intelecto, porque o Senhor nos alcança na razão também, para que nós possamos compreender e nos parecer mais com Cristo. Senhor, alcança os nossos corações feridos, os nossos corações entristecidos, os nossos corações temerosos e ansiosos. Em nome de Jesus, que a tua paz, que excede o entendimento humano, penetre e alcance os nossos corações e faça de nós, ó Deus, como a tua palavra diz, que brilhe a nossa luz, mas que seja glorificado o teu nome. Em nome de Jesus, nós possamos ter luz por onde passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijão a todos vocês e até amanhã no nosso culto online. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Pedro. Tchau, gente. Tchau. Pessoal. Que foi?